Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero muito que vocês estejam bem. E hoje eu vim falar de pessoas super preocupadas. Será que você é uma delas? Aquelas pessoas que têm preocupações exageradas? Então, gente, na verdade, eu tô brincando aqui, né? Mas esse é um assunto sério, porque é algo que tira a paz de muitas pessoas. Isso vai muito de encontro à ansiedade. Na verdade, a ansiedade diz muito ou diz praticamente tudo de medo. Então, a gente tem ansiedades porque a gente tem muito medo do futuro, medo de não saber lidar, medo de sofrimentos, medo de que os traumas que passamos se repitam, então que aqueles sentimentos, na verdade, né, que passamos ali no trauma, eles voltem a acontecer. Então, a gente tem muito medo de passar por isso de novo, de não saber lidar, de perder o controle. Então, gente, se você é uma pessoa muito preocupada, tenta se perguntar que tipo de medos são esses? Que tipo de situação que você acha que você pode passar e que você não vai saber lidar? Por quê? Porque talvez no seu caso, ou na maioria dos casos, a grande questão seja mesmo cuidar da saúde mental, cuidar do autoconhecimento, porque somente através do autoconhecimento é que você vai saber qual a sua melhor forma de lidar com as situações, porque cada um tem a sua melhor forma. Então é justamente por isso que não existe fórmula mágica de nada. Às vezes as pessoas vão lá no meu Instagram, colocam lá a sua dúvida e querem que eu fale ali alguma frase que resolva a vida delas. Por que que isso nunca vai funcionar? Porque, gente, tudo tem um contexto, tudo tem as questões da infância, tem as questões dos traumas que você já passou, de como você vê a vida, dos seus valores estruturais, do que pra você é prioridade, do que você dá mais importância, do que você dá mais atenção, a forma como você já tá acostumado a lidar com os problemas. Enfim, gente, é uma série de coisas. Então, por isso que quando você se conhece, quando você sabe na verdade dos seus medos, do que você acredita que você ainda precisa desenvolver para ter menos medo da vida, das incertezas da vida, então aí talvez esteja a chave, né, para você realmente se preocupar menos e ter menos ansiedade. Quando a pessoa se preocupa muito com determinadas questões do futuro, então tem alguma coisa ali para ela resolver e ela já começa a fantasiar que tudo pode dar errado, começa a criar problemas que às vezes nunca vão existir, às vezes é uma coisa que vai se resolver de forma simples e a pessoa já criou ali uma porção de coisas que pode dar errado. Então, gente, por que será que isso acontece? Que memórias que você tem que te levam a acreditar que uma situação desconhecida ela vai ser sempre negativa? Então, tem muitas pessoas assim, né? Infelizmente, que identificada ali uma situação diferente ou uma situação desconhecida que ela precisa passar, ela já começa a fantasiar como se aquilo fosse um problema. E às vezes não é um problema, é só uma questão que ela precisa alinhar ali por algum motivo. Então, por que será que você acredita que você não vai saber lidar com as questões? Porque assim, eu já falei várias vezes aqui no canal que o cérebro ele tem vários mecanismos para resolver problemas. Inclusive, a gente tem a resiliência, né, que é a nossa capacidade de adaptação às situações. Então, se a gente tem essa capacidade, se a gente vai sim saber desenvolver formas para lidar com as situações, por que será que esse medo nos consome? Que tipo de medo que é esse? Uma coisa também que é legal você puxar quando você está muito preocupado com determinada situação é se perguntar: o que de pior pode acontecer nessa situação que eu não vou saber lidar? O que de pior pode acontecer que vai me trazer tanto sofrimento? Por que que eu temo tanto passar por isso, por essa determinada situação? Às vezes, você puxando isso, a pior coisa que pode acontecer é uma coisa que você sabe lidar, é uma coisa que você já lidou, ou é algo que você pode pedir ajuda para alguém, para algum profissional, para algum amigo que já tenha passado. Então, se perguntar mesmo, por que que eu tô demandando tanta energia em algo que ainda nem aconteceu, em um problema que ainda nem aconteceu? Porque a preocupação, a ansiedade, elas dizem total do futuro. Então, depois de você se perguntar tudo isso, gente, é bem interessante fazer o exercício de focar no que você tem controle, ou seja, das suas ações, dos seus pensamentos, porque sim, isso você tem controle. Eu sei que muita gente não vai concordar, vai dizer que não controla os pensamentos, mas na verdade, essa questão de alimentar os pensamentos a gente faz sim de forma consciente. Então a gente pode escolher não alimentá-los. Então, gente, isso da gente querer focar no externo, querer focar
em algo que está por vir, de algo que depende de outra pessoa, depende do tempo, depende de várias circunstâncias e não de nós, vai trazer ansiedade mesmo, porque geralmente a gente tem muito medo do que está por vir, né, do futuro, de algo que a gente não saiba lidar. Então a grande questão é focar no interno, focar em você. Uma coisa bem legal é você trabalhar o que você precisa com relação aos seus medos, aos seus sentimentos, do que você acha que ainda precisa evoluir. Se você, ao invés de gastar o seu tempo querendo controlar algo que está fora de você, que tal você gastar o seu tempo para se fortalecer? No sentido de trabalhar sua autoestima, trabalhar sua autoconfiança, trabalhar as suas capacidades, de olhar mais para suas capacidades, e só aí você vai conseguir internalizar que você tem força, que você tem resiliência, que você sabe resolver problemas, que você sabe pedir ajuda, que caso você sofra por alguma questão, você vai saber passar por aquilo da melhor forma, você vai saber se acolher, ouvir sua tristeza, enfim, gente. Então, a gente tem sim capacidade para lidar com os problemas da vida, mas quando a gente deixa a nossa mente fantasiar muito, ela nos leva a acreditar que a gente sempre vai sofrer, que a gente não vai saber lidar, que a gente vai se desesperar, que a gente vai perder o controle, que a gente vai entrar em depressão. Quantas vezes que eu não escuto isso? Pessoas com medo de entrar em depressão, pessoas com medo de terem crises de ansiedade. Mas será que essas pessoas estão focadas no seu potencial, nas suas qualidades? Ou elas estão focadas no externo que ninguém sabe, que ninguém tem controle? Então é isso, gente. Vamos focar aí no que realmente vai nos ajudar, que é no interno, que é em nós mesmos, como sempre, né? Como sempre, a solução é olhar para nós mesmos e tentar trabalhar aí a nossa evolução, tentar trabalhar nossos traumas, nossos sentimentos, do que a gente ainda tem medo, porque não é olhando para fora que a gente vai ter ali uma visão do futuro sobre o que vai acontecer e vai conseguir resolver alguma coisa que às vezes nem vai acontecer. Na maioria das vezes é assim, a gente sofre por coisas que nunca acontecem. Então, é isso, gente. Um beijo, até o próximo vídeo.